E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade no nosso curso de Engenharia Reversa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais abordagens da Engenharia Reversa que são usadas na prática para se analisar softwares e fazer análise de malware, inclusive. As duas abordagens principais que tem são chamadas Engenharia Reversa Estática e Dinâmica. A diferença delas é o seguinte: a análise reversa estática consiste em, basicamente, você analisar o código-fonte disponibilizado pela aplicação, seja, então, o código de máquina, ou um código-fonte, possivelmente, se estiver disponível também, mas a maioria das vezes é seu próprio código compilado, ou então o que estiver disponíveis nos artefatos gerados por aquele executável ou aquele programa. A análise estática ela é caracterizada por não ter execução. A gente não executa o programa durante a análise estática. A gente apenas vê o programa, vê tudo que ele faz, vê seu código, vê quais sites ele pode acessar, quais endereços. A gente examina esse produto sem considerar os aspectos de execução dele, como, por exemplo, quanto tempo ele levaria para executar uma certa funcionalidade, ou então a gente não veria na prática se algum pedido de artefato seria de fato executado ou não, pois pode ser que algum fator externo atrapalhe nisso, que não seja possível detectar na hora da análise estática. A vantagem da análise estática é que ela é mais segura e ela é mais simples também. Ela não necessita de ter um ambiente controlado para a execução dela. Afinal, você só vai estar lendo um código. Então você não precisa, por exemplo, instanciar o executável numa máquina virtual quando você está fazendo uma análise estática. As principais ferramentas que a gente usa na análise estática, aqui no caso para o Android, as que eu uso, é o JDEX-Key, o Ghidra e até o próprio ChatGPT, que a gente vai ver como utilizar ele a nosso favor nesse trabalho. O JDEX, a gente já falou um pouquinho sobre ele em aulas anteriores. O JDEX é o que te permite abrir os APKs e analisar o código-fonte. Então, eu acho que isso já é bem imediato qual que é a utilidade dele. Esse aqui é um programa de Trojan que eu abri anteriormente. Eu vou ter um vídeo só para destrinchar esse Trojan aqui inteiro. Mas eu abri ele no JDEX e ele abre para a gente as classes do Java. Muitas, inclusive, já estão com nomes descritivos que vieram do programa final. Ele não tem nenhuma ofuscação nesse programa. Ele é um programa bem simples. E então, a utilidade do JDEX nisso aqui é bem imediata. Vocês podem ver que a gente pode ver os códigos, a gente pode ver ícones de imagem que ele abre ao longo da execução. A gente pode ver o manifesto, que tem todas as informações que a gente precisa para iniciar a análise. Inclusive o nome do pacote que vai estar aqui, nesse atributo package, aqui logo na cabeçada do manifesto. Esse nome aqui do pacote é importante mais à frente, a gente vai precisar dele. A gente pode ver também todos os arquivos que ele tem. Você pode ver que ele tem alguns arquivos binários aqui. Então, essa é a aplicação do JDEX na análise estática. A gente vai ver mais a fundo nas próximas aulas como a gente usa o JDEX num exemplo mais prático. Um outro programa muito útil também é o Ghidra. O Ghidra ele é um disassembler feito pela NSA. Esse é um arquivo que eu abri pelo Ghidra, é um arquivo que está contido nesse APK. Ele, inclusive, ele é chamado ao longo da execução pela aplicação. Ele executa algumas funções no programa, como, por exemplo, realizar um exploit para obter privilégio de execução dentro da aplicação. O Ghidra é útil nisso, porque nem todo código que a gente vai ler
no Android, ele vai estar em Java. Afinal, como a gente viu na aula sobre a arquitetura do Android, a gente pode fazer chamadas direto, nativas, e quando eu falo nativas eu digo realmente nativas, e não nativas como o pessoal fala aí, né? Que no fim das contas muitas pessoas usam a palavra nativa de uma forma meio que não é realmente nativa, quando eles estão falando de programação com React, por exemplo, que se usa a palavra nativa, mas muitas vezes são códigos que vão rodar na máquina virtual do Android e não de forma nativa mesmo. Quando a gente fala nativo, a gente está falando de um programa compilado, executado e que vai rodar diretamente sem o interpretador. Para esses programas, o mais útil é a gente usar o Ghidra. Mais uma vez, eu não vou entrar em detalhes aqui em como utilizar o Ghidra. Eu recomendo um curso de Ghidra que é oferecido pelo pessoal do Papo Binário, um canal aqui do YouTube que eu acompanho, que é muito bom. Eles têm um curso só sobre essa ferramenta aqui, o Ghidra, mas é claro que eu vou mostrar para vocês tudo que a gente vai precisar para fazer a nossa engenharia reversa aqui para Android. Mas se vocês quiserem ver um curso mais a fundo, eu recomendo esse lá do Papo Binário. Tem um playlist muito legal lá. Mas essa é a questão do Ghidra, então, é para a gente ler os códigos que são de máquina mesmo, e que não são possíveis de serem lidos aqui no JADEX, que vai fazer uma interpretação mais ao nível da máquina virtual do Java. Uma aplicação muito interessante que eu achei para o ChatGPT para ajudar na pesquisa de engenharia reversa estática seria pegar um auxílio sobre funções de baixo nível e sobre defuscação de código. O ChatGPT, ele, como é uma máquina, ele vai ler muitos códigos de forma muito rápida e dizer para a gente o que aquele código está fazendo de uma forma mais imediata. Coisa que a gente, até ano passado, a gente faria na mão, olhando linha por linha de código, mas é claro que isso não vai eliminar o papel da gente ter de fato de fazer a nossa interpretação, mas algumas coisas de mais baixo nível ajudam bastante. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no ChatGPT, vamos supor que eu quero saber o que essa função aqui está fazendo. Eu já li ela anteriormente, ela é uma função que vai fazer um loop dentro da pasta proc do Linux e vai procurar pelo ADB para matar o ADB, ele vai chamar a função kill do ADB em outro ponto. Mas vamos dar uma olhada no que o ChatGPT vai dizer para a gente sobre esse código. Vou copiar ele aqui. Vou perguntar para ele. Está baixo escrito em C. Está fazendo exatamente. E aí vocês podem ver que ele fala: esse código C é uma função chamada tal, que tenta localizar um processo em execução chamado ADB no sistema operacional Linux. Por quê? Porque ele está procurando dentro da pasta proc e ele está loopando entre todos os PIDs, por isso que ele fala aqui que vai de 0 até 31.999. Para cada processo, é o ID do processo, e aí ele continua. Mas o core, ou sim, o núcleo do que ele faz, ele já diz pra gente aqui de cara. Ele está procurando o PID do ADB que está sendo executado. Isso aqui é muito útil para a gente utilizar no dia a dia na análise estática, porque ela vai poupar bastante tempo para a gente e vai dar alguns resultados de alto nível do que está sendo feito nas funções, sem a gente ter que ficar quebrando muita cabeça. A outra abordagem da engenharia reversa é a engenharia reversa dinâmica, que, como eu já falei, trata-se de analisar o aplicativo-alvo em execução, dentro de um ambiente controlado e pegando o máximo de informações que a gente possa obter, ou pelo menos que a gente ache necessário obter. Por exemplo, a gente pode querer saber todas as informações que estão sendo compartilhadas na rede, a gente pode querer saber todas as chamadas de sistema operacional que estão sendo chamadas, a gente pode querer saber quais arquivos estão sendo criados ou deletados ao longo dessa execução.
E para isso a gente precisa então de um ambiente controlado. No caso eu vou fazer em uma máquina virtual, mas você pode fazer também com um smartphone de verdade, um smartphone físico, desde que, é claro, você isole ele em uma rede própria. E as ferramentas são basicamente o emulador, a gente vai usar um Wireshark, um S3 e o JDEX Guy também, pois o JDEX Guy ele também permite a gente fazer depuração de aplicativos. Só que a parte de depuração no JDEX em análise dinâmica vai ser numa videoaula separada, onde a gente vai ver só os outros fatores da análise dinâmica. Então eu tenho essa máquina virtual aqui, Android Tutorial, e eu quero capturar todo o tráfego de internet dela. Eu sei que ela está sendo conectada na internet através da interface virtual VirBR0. Então, antes mesmo de iniciar a máquina virtual, eu já posso iniciar a captura de pacotes nessa interface, pois assim eu já isolo tudo que vai ser capturado e não deixo perdendo literalmente nenhum pacote. Então, vamos iniciar ela aqui. O sistema operacional já está iniciando e o Wireshark já está capturando os pacotes de rede que ele está compartilhando, todos inclusive. Mais tarde pode-se filtrar apenas os pacotes que sejam interessantes, afinal isso aqui vai produzir um monte de informação que a gente não vai precisar ao longo de uma análise na prática. Bom, iniciado o sistema operacional, a gente tem primeiro que conectar o ADB a ele, colocando o ADB Connect e o IP que está rodando a máquina virtual. Então ele se conecta na porta 5555 por padrão. Então se a gente vê ADB Devices, a gente vê que já temos o dispositivo detectado. A gente já pode inclusive fazer um shell nele. A gente vai colocar o aplicativo que a gente quer depurar em modo de debug para que ele fique parado sua execução até que a gente possa começar a capturar, por exemplo, os S3 deles e até que a gente possa atracar um depurador nele para fazer a execução passo a passo. Para isso a gente usa o Activity Manager, passando o comando set debug app -w e o nome do dispositivo, que é aquela informação que está na package no Android Manifest que a gente viu agora há pouco. No caso é esse OWASP aqui que a gente vai ver que é aquela aplicação de crack.me da OWASP. A partir desse ponto, a aplicação não vai ser executada enquanto não tiver um depurador anexado a ele. Aqui na máquina virtual, a gente tem que vir nas configurações, em sistemas, sobre o dispositivo aqui no About, e aí a gente vai clicar várias vezes aqui na Build Number até ficar disponível a versão de o menu de desenvolvedor. No caso eu já fiz, por isso que aparece aqui, não é preciso, você já é desenvolvedor. E aí vai aparecer esse menu aqui, Developer Options. A gente vai ativar essa opção, Debugging por USB. A partir desse momento, quando eu abrir a aplicação, vocês vão ver que ele vai ficar esperando um debugger. Ele não vai ser executado enquanto um debugger não ser atracado nele. Nisso a gente pode capturar o PID dele. Basta a gente rodar esse comando, ps-a, que vai listar todos os aplicativos rodando, e mandar filtrar apenas o nome do aplicativo que a gente quer, e a gente tem o PID dele, que é esse primeiro número que aparece bem aqui. E a gente pode chamar o S3, passando com o PID 3662, as opções F, -TT, -T maiúsculo, -S, 500-O, que é para output. A
gente pode colocar, por exemplo, nessa pasta aqui com o nome captura s3c1.txt. Eu tenho que estar como root para fazer isso, né? Então, para isso eu vou sair do ADB, vou rodar ADB root, e aí eu vou voltar lá e vou executar de novo essa captura aqui. Pronto, agora ele já está com o S3 atrelado à aplicação. E então, a aplicação ainda não rodou nada nesse momento. E quando a gente atracar o debugger nela, ele vai começar a captura de todas as informações e vamos jogar lá no S3. Então vou abrir o JDEX aqui. Vocês podem ver que ele continua capturando todo o tráfego aqui da máquina virtual, todos os aplicativos, tudo está sendo registrado aqui pelo Wireshark. Já estou com o JDEX aqui aberto. Você pode ver que ele ainda está esperando aqui o debugger. Vou vir aqui nessa opção aqui em cima, selecionar um processo para depurar. E vou escolher pelo nome, que é esse aqui. Vocês podem ver que o PID aqui é aquele mesmo que a gente achou, 3662. Só dá 2 cliques que ele vai começar o debugger. E aí eu tenho que clicar play aqui para ele iniciar de fato a execução. E vocês podem ver que sumiu aquela opção e ele está abrindo a aplicação. Bom, eu não vou fazer a depuração dela agora, isso aqui foi só para mostrar como preparar o ambiente para análise estática e dinâmica. Se eu fechar a aplicação agora e eu ir lá na pasta onde eu mandei armazenar o S3, vocês podem ver que ele já não está rodando mais, mas eu posso vir aqui e dar um cat nela. E vão ter todas as chamadas do sistema aqui, uma por uma, tudo que foi chamado ao longo dessa breve execução, desde o momento que eu dei play na depuração, até o momento que eu encerrei tudo que foi chamado de syscalls para o sistema operacional, ficou armazenado aqui. Podem ver que tem vários reads, tem alguns threads que foram iniciados, alguns mutex, tudo aqui armazenado linha por linha. Da mesma maneira, toda a comunicação que aconteceu durante esse período também está armazenada aqui. Eu posso dar um stop a partir do momento que eu já não preciso mais e eu salvo isso em algum lugar e para ser usado futuramente em outras análises. Por exemplo. Bom, com isso a gente encerra essa aula de hoje e para a próxima aula a gente vai continuar vendo mais um pouquinho sobre análise dinâmica e depuração. Agradeço a atenção, qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Obrigado e até a próxima.